Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Hoje o Zé A patroa. e a patroa aqui no canal. Gente, faz tempo, nossa, como faz tempo que eu não gravo nesse canal. Tava morrendo de saudade, né? Muita coisa aconteceu ao longo desse período aí, muitas mudanças, né? Nós estávamos no ritmo de vida, de repente parou tudo, né? E hoje a gente recomeça aqui no canal. E a proposta nossa aqui do canal é falarmos sobre família, nosso cotidiano, que são coisas que podem acontecer conosco, que podem acontecer na vida de vocês, né? E nós, há 13 anos, quase 14 anos, nós fomos agraciados com uma filha, e essa filha hoje ela tem 13 anos, e está vivendo aquele período, sabe? Aquele período de transição, inclusive ela fala isso no canal dela, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês acompanharem lá o canal da Bia, né? Enfim, então hoje a gente vai falar um pouco sobre adolescência, né? Esse verbo transitório aí, chato para as crianças, trabalhoso para os pais, né? E eu queria muito saber de vocês antes o que vocês pensam sobre este tema, né? O que vocês, quais são as experiências que vocês já passaram, né? Ah, minha filha tá dançando ali atrás, aí inclusive o vídeo tá gravando ela. A adolescente está passando lá É atrás. verdade. Ela está sendo ela. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham, né? O que vocês pensam a esse respeito, né? Porque cada criança ela tem o seu universo e hoje a gente vive num mundo muito diferente, Com os né? valores diferentes. Com valores, com situações que até para nós como adultos fica complicado lidar, né? Na minha opinião, pela experiência daqui de casa, pela experiência que minha filha está vivendo hoje, é como tratar essa convivência entre eles, entre as crianças, né? Porque assim, a criança ela está saindo de um período lúdico, né? E começando a experimentar aquela fase hormonal complicada, principalmente para as meninas, os meninos talvez um pouco mais para frente, né? E elas começam a experimentar um mundo de conflito, gente. Eu confesso a vocês assim que eu não estava preparado para essa situação, né? Não sei para você, né? Eu estava preparada, porque já cuidamos de uma adolescente. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma pessoa, mas os conflitos são muito parecidos. Né? Quando eu me casei com a minha esposa, há 20 anos há atrás. 20 anos atrás, ela tem uma sobrinha, naquela época ela tinha 10 anos, né? E órfã de pai e mãe, né? Sendo criada pelos avós. E tem um ditado, não sei se aí na sua cidade, eu queria até que você pudesse comentar, né? Que diz assim, né? Que a avó não educa, né? A avó estraga, né? E, Realmente, a avó estraga. e a gente viu muito, muito disso, né? Desse conflito de uma criança que não teve a base de pai e mãe e de repente ela Lógico que com ela foi mais complicado porque ela não tinha uma base. Ela não tem o pai e a mãe, né? Então para ela foi mais complicado. Mas alguns conflitos que são naturais da adolescência, minha filha também passa, né? É a beleza, é o cabelo, né? as Ser aceita pelo meninas, grupo, os ser aceito na meninos. escola, os meninos, as notas da escola. Então, isso tudo a gente vivencia da mesma forma. Lógico que com um grau um pouco menor da minha sobrinha, porque a gente tá presente na vida dela, né? Uhum. Muito presente. Ontem nós fizemos uma live esquenta, né, lá na nossa página no Facebook, né? E a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a questão da adolescência, que também envolve o adolescente do outro lado, que é o amiguinho, que envolve o pai e a mãe desse amiguinho, que envolve a família, o contexto cultural e tudo isso junto, né? É muito complicado. O adolescente, ele é reflexo do lar, né? A criança é reflexo do lar. Dos pais, da convivência dos pais, dos conflitos do lar. Então, muito do adolescente é reflexo do pai e da mãe,
né? Verdade. E quando não tem os pais juntos, ainda é um pouco mais complicado, porque os valores passam a ser diferentes, né? Porque cada um vai educar de uma forma. O pai educa de um jeito na casa, quando é separado, e a mãe educa de outro jeito. É difícil um casal que entre em comum acordo, mas o ideal seria que tivesse um comum acordo, né? E você tocou num ponto interessante, porque a gente, assim, tem vários amigos que tiveram famílias e em algum momento se separaram, né? E essas crianças que ficaram no meio, elas acabam ficando como, eu não diria saco de pancada, né? É um termo, talvez um termo muito forte, mas fica naquela guerrinha, sabe? Fica naqueles conflitos, né? E às vezes a gente vê, por exemplo, a mãe, né? A mãe diz uma coisa pro filho, o pai fala outra. Eu tenho uma amiga que ela tá vivendo muito disso, né? Que ela procura educar a filha, né? Colocando normas, colocando horários para chegar, colocando horários para estudar, e o pai já fala não, nada disso, né? E a criança ela fica no meio. E é muito interessante que a criança, ela não vai falar assim, ela não vai optar pelo bom senso, né? Não, ela vai o que convém. Que convém, O justamente. que for mais legal vai levar a criança. E a gente vê muito, né, por conta dos relatos que a nossa filha traz do colégio, né, crianças que tiveram essa experiência, essa triste experiência, né, de pais que não deram certo no relacionamento e a criança ficou no meio. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, sem julgamentos, né, mas a família, ela é a base de tudo, né? Se você não tiver o seu pai, a sua mãe juntos para te empurrar para a vida, fica muito E complicado. juntos não quer dizer juntos vivendo na mesma casa, Exatamente. senão se dão bem. Mas juntos nos mesmos ideais. Que é a coisa... Que é o correto. Que é o correto, Ter né? os mesmos ideais e o mesmo posicionamento com relação à criança, né? Talvez aqui, assistindo esse vídeo, deva ter alguém que é separado, né? E inclusive até gostaria de te convidar para você colocar aqui embaixo, né, a sua percepção sobre isso, né? Que eu acho que enriquece bastante esse tipo de vídeo, né? Que a gente está tentando aqui conversar. E essa questão da adolescência, né? Principalmente hoje, gente, com as mídias sociais. Olha, eu vou falar uma coisa para você, muito complicado, né? Muito complicado, porque às vezes o pai, a mãe, ele fala assim, olha, com licença, tipo, ele fala assim, ó, a criança tá incomodando, não, eu vou dar um celular para ele se acalmar, né? Vou dar sabe, fica aí brincando no celular. E isso aqui é uma porta aberta, né? É uma porta aberta para uma mente que está em processo de formação. Então tem tudo deformado aqui dentro, né? E a criança acaba pegando isso, né? E como ela está em processo de formação, ela não sabe fazer ela não sabe fazer uma balança, né? Ela não sabe o que é o correto. Que é o correto. Então, né? qualquer coisa para ela vai ser uma verdade. Exatamente, né? E a gente vê isso muito, né? Esses conflitos de hoje em dia. Todos nós aqui já passamos pelo processo da adolescência, né? E a gente sabe quantos fios brancos nos cabelos dos nossos pais nós acrescentamos. Mas de momento, né, hoje, vivendo essa nova situação que o mundo está, né, eu confesso a vocês, é complicado, né? Por isso, eu até faço um convite, né? Pais, mães, peguem o celular dos seus filhos. Vejam o que eles estão vão fazendo. Olhar, né? Você lembra, você pode até comentar daquele caso, né? Da mãe que perdeu uma filha porque ela não fez isso. Ela perdeu um filho. Um filho, né? No celular do filho, ele já dava todo indício de que ele iria se matar. Só que a mãe disse para a polícia, né, que ela não olhava o celular dele porque ela achava que era uma violação da privacidade dele. E aí a polícia disse, mas mãe, estava tudo aqui. Então, se ela tivesse olhado, se ela tivesse sido um pouco mais, lógico, sem o julgamento, porque cada um é cada um, mas se essa privacidade tivesse sido, entre aspas, né, um limite, né? Ela teria visto que ele iria se matar. E ela não viu. Infelizmente, ela não viu.
E aí tem um psicólogo que diz, né, muito famoso, o Sandro, que criança não tem privacidade, que pai e mãe tem que ver o que o filho está fazendo, porque é o papel de pai e mãe orientar a criança, né? E se talvez ela tivesse visto, talvez não teria acontecido o que aconteceu com o filho dela, né? Foi muito triste. E a gente fica pensando, né, na nossa filha, né, nesse contexto que ela está vivendo hoje, nesse contexto que a sociedade se encontra, né, e como trabalhar isso na cabecinha, né? É um desafio muito grande, porque ela traz muitos questionamentos para a gente, né, principalmente com a mãe, que ela conversa bastante com a mãe, né? Então, traz esses conflitos, né, do que as crianças colocam lá como verdade, né, e tentam impor, né? E é muito comum, a gente já passou por isso, né, que nos grupinhos as crianças elas criam um modelo de conduta. E se a criança ela não faz parte desse modelo, Ela tá fora do grupo. ela tá fora do grupo. E hoje em dia é muito comum falar o termo cancelado, né? Literalmente cancelam, eles ignoram, fazem bullying a respeito daquela criança. Às vezes pegam até o próprio celular, né, nos grupos de WhatsApp, que promovem ali coisas ali de xingar, ofender o outro, né? Então fica aí um convite, né? A adolescência não é fácil, né? Por isso, pai, se você é mãe, se você é responsável por alguém, sabe? É cansativo, né? Às vezes a gente tem que ter ali aquele jogo de cintura, mas fique em cima, porque é um ser humano que precisa de regras, que precisa de uma conduta para ele se transformar num cidadão de bem amanhã. E talvez hoje, né, pela comodidade que a vida colocou para as pessoas a nível de tecnologia, é muito mais fácil você empurrar a criança para uma mídia social para falar, olha, me dá um pouco de sossego, porque eu trabalhei o dia todo, quero descansar, né? Vai para lá, vai assistir um vídeo e não vê o que está vendo aqui dentro, né? Então fica esse convite, tá bom? Isso aí? Isso aí. É fácil ser mãe? Não. Vem com o manual? Não. Não vem. Pra mim é a mesma coisa, né? Eu sou filho, né? Meu pai e da minha mãe, e nós somos em 4 irmãos homens. É, do pai e da mãe, né? É lógico, tem que ser. Tem que ser. Nos mundos modernos. Né? E assim, eu não tive o convívio, por exemplo, de ter uma irmã. Eu não tenho irmã. Então, eu não sei como era lidar com isso, né? A minha relação com o sexo oposto, né? No olhar, né? Eram as minhas tias, a minha mãe, a minha avó, né? Nesse sentido. Então, eu não tive esse convívio de brincar com as meninas, né? As nossas brincadeiras eram de jogar bola, de pescar, andar a cavalo. Então, eu não tive. Hoje, com a minha filha, é um desafio muito grande, né? Uma pequena historinha, né? Ela queria que eu brincasse de boneca, né? E eu trazia ali da educação do meu pai, né? Que homem não brinca com boneca, né? E eu via os primos mais velhos delas, que já são pais, né? Brincando com as suas filhas, né? Brincando ali, e brincando de boneca, e se vestindo e tal. E para mim travava, né? Travava. E até hoje, né? É uma certa dificuldade, assim. Ela até parou de digitar para ouvir o que a gente está falando. Mas por quê? Porque é fruto de uma educação que eu recebi, né? Eu não posso falar que meu pai estava errado, que meu pai era careta. Para aquele momento, para ele, aquilo era importante, né? Então eu tive essa dificuldade, né? Mas graças a Deus hoje a gente começa a olhar de uma outra maneira, né? Beleza? Gente, o papinho foi esse. A gente vai procurar trazer aqui as nossas vivências, talvez algumas dicas aí de algumas coisas que a gente consiga resolver, né? Compartilhar com vocês, tá bom? E espero muito que vocês possam comentar aqui o que vocês acharam do tema, tá? O canal é nosso, então se inscreve aí, compartilha para os seus amigos, né? É muito legal, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Tchau! E até o próximo vídeo.